Boa noite para todos e para todas. Chegamos à nossa 10ª aula do curso de massagem terapêutica. Nessa aula aprenderemos sobre a anamnese, sobre a avaliação. Então, antes de começar, já deixa seu like, também se inscreva em nosso canal e deixa aí seu comentário. Essa é a última aula teórica. A próxima aula de amanhã teremos nossas aulas práticas e finalizaremos nosso curso. Então, estamos no finalzinho. A anamnese ela é fundamental em todos os atendimentos. Então, você viu lá em diversos cursos aqui pelo Instituto que sempre começamos pela anamnese. Não tem como você tratar o paciente sem antes avaliar. É impossível você tratar o paciente sem uma boa anamnese. Tem pessoas que tratam sem anamnese, mas o atendimento não sai dos melhores. Para você ser aquele profissional padrão, aquela profissional que se destaca no mercado, você tem que também saber avaliar, você tem que saber perguntar para o paciente, você tem que saber ir ao fundo e entender a causa do problema. Então, é fundamental você avaliar o paciente. E temos essa ficha de anamnese que você também vai ganhar aí. Na ficha de anamnese básica das básicas, você vai ter lá o nome do paciente, a identificação, a data de nascimento, o endereço do paciente, bairro, CEP e e-mail. Por que eu coloco essas informações? Essas informações servem como identificação do paciente. Então, eu quero localizar o nome do paciente, eu quero talvez ir atender o paciente a domicílio. Você coloca um endereço porque pode ser que o paciente tenha alguma complicação e ele precise de algum atendimento a domicílio. Então, coloco o bairro, o CEP, o e-mail. Então, são informações que se encontram aí no cabeçalho da ficha de anamnese. E aqui dados da massagem. Então, você, na nossa massagem aqui, a massagem do curso de massagem terapêutica, você vai colocar lá um xizinho na massagem aqui relaxante. E aí você pode colocar o tipo. Então, a massagem terapêutica, você tem a efleuragem, você tem também a percussão. Então você vai, se necessário, colocar qual tipo você vai usar. Você vai ver na prática que basicamente existem muitas técnicas de massagem. Então você vai estar sempre associando, vai estar sempre variando essas manobras. Então consta aqui, mas não tem necessidade de você colocar todas as massagens que você quer realizar no paciente. Então, se você marcou um X aqui em relaxante, você coloca para qual situação, a exemplo, uma dor lombar, uma dor em ombro. Então, você vai e coloca relaxante em ombro, que aí já fica mais fácil de identificar. E aí vem a parte de produtos utilizados. Então, se você utilizou um óleo essencial, você coloca lá sim, qual, você coloca o nome do óleo. Se não, você marca não. Por que eu tenho que colocar isso aí? Então, muitas vezes o paciente ele pode sofrer uma alergia devido a algum produto e aí você vai identificar qual produto você utilizou para suspender no paciente. Aí chega seu Francisco lá para o atendimento. Você usa um óleo essencial de menta e seu Francisco tem alergia à menta e ele começa a espirrar. Doutor, o que foi isso aqui, doutor? Estou espirrando, estou passando mal. Então você já sabe qual produto você utilizou, o óleo de menta, e você vai suspender. Aqui você vai perguntar para o paciente se ele já realizou massagem anteriormente. Então, em algum local, se ele já conhece a massagem, até para você explicar como funciona o toque. Aí, se ele marcou sim, você vai colocar lá qual. Aí chega seu Francisco, marca um sim. E aí ele coloca, doutor, é fleuragem.
Então você vai lá e anota. Basicamente o paciente não sabe os termos corretos, mas ele vai falar relaxante, você vai e coloca a marca o relaxante. É o que o paciente mais fala quando ele tem uma sessão de massagem, e quando você pergunta se ele já fez massagem, ele vai falar sim, massagem relaxante. E aí algumas contraindicações que você vai estar sempre alerta aí na sua ficha de avaliação. A gravidez, você vai ver quantos meses essa gestante está. Repito que não tem nenhuma base de estudos trazendo que é seguro aplicar a massagem terapêutica em gestantes. Então, opte pelo bom senso em não utilizar. Em casos de gestantes com complicações na gravidez, tenha bastante cuidado. Gestantes que têm uma boa saúde, que está com o feto em dias, você pode aí, até o terceiro mês estar aplicando sem risco nenhum uma massagem terapêutica na região da lombar, na região também de ombros, porque essa gestante fica muito tensa. Então, porém, a gestante já com 4 meses, eu já aconselho não utilizar algumas técnicas das massagens terapêuticas. Mas você vai aprender isso na prática, como diferenciar. Caso de câncer na família, então você pode notar algum problema de câncer, então você vai ter que ficar de olho aberto se esse paciente já teve câncer, porque você pode estar talvez até causando uma metástase utilizando uma massagem terapêutica. Algum parafuso, plaqueta ou placa implantado aí no paciente, e se ele falar assim, aí onde, para você também não estar realizando a massagem em locais indevidos. Realizou alguma cirurgia? Quanto tempo? Hipertensão ou hipotensão? Hipertensão, é interessante você anotar a pressão no começo e no final, para que esse paciente ele pode até ter um pico de pressão, pessoal, durante a sessão. Então, por isso é interessante você verificar a pressão antes e no final. Menstruação, mioma, cisto no ovário, algum tipo de hérnia também. Marca-passo, isso aqui é muito importante. Se o paciente utiliza marca-passo, você pode fazer alguma manobra e acelerar o fluxo sanguíneo e sobrecarregar o coração. Isso é perigoso. Então vamos ter cautela e cuidado. Alguma fratura recente, algum corte ou machucado, lembrando que você não vai estar fazendo massagem terapêutica em corte, machucado ou machucado. Algum processo de degeneração óssea muscular, se faz uso de algum medicamento e se realiza algum tipo de tratamento, para você ver se pode até prejudicar a massagem terapêutica. Se ele faz um determinado tratamento, então você anota aí. Aqui chegamos em hábitos: se fuma, se bebe, bebe água, quantos copos, isso também é importante na sua massagem. Faz exercício físico qual, então trabalha em que, aquele paciente que trabalha em uma função desgastante, então ele vai ter uma tensão, muitas vezes em trapézio, e você pode utilizar a massagem terapêutica para aliviar. Estuda o que? Então você vai também estar anotando aí na ficha. E no final fecha lá com a assinatura do paciente, que ele vai estar autorizando você a realizar a massagem terapêutica. Então finalizamos aí, pessoal, essa aula. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Então eu estava vendo um questionamento, pessoal, quanto a gestantes para o uso da massagem terapêutica. E gestantes, elas têm um certo grau de segurança você aplicar uma massagem terapêutica.
Porém, existem algumas manobras que não são indicadas. Então, na aula prática, você vai ver aí algumas manobras e eu vou estar falando que as quais são contraindicadas para a gestante. Então, quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Deixo meu muito obrigado e até a próxima aula.